A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em vocês se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulos 24 e 26, Neemias 10, capítulo, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome, que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. E lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção nas famílias, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do nosso Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, porque... Sem som. Deixa eu encerrar aqui, dar rapidinho aqui. Uma de nossas redes sociais deu um probleminha técnico, mas já estou resolvendo. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Um momentinho. Vê se melhorou. Se está saindo o som agora. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal que possa haver em nossas vidas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos vocês, que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Problema resolvido para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui para fazer mais uma oração para poder estar apresentando as nossas mãos, as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos purificando e nos libertando, para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. Vamos aqui dar ao sorteio de uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 10. Oração de número 10, glórias ao nosso Senhor Deus. Diz assim na oração de número 10. Nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o Teu Santo, o Espírito Santo, para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Teu, o Espírito Santo, em nossas vidas e que através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo caia por terra todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar. Mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 5, ímpar. E rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar. E rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Ezequiel, 48 capítulos. Capítulo 3 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo que eu estiver sorteando. Mas é necessário que vocês venham ler o capítulo todo para trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3. Contém 27 versículos, que diz assim: a mudez do profeta. Nos versículos 25, 26 e 27 diz assim: e quanto a ti, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti, e te amarrarão com elas, não sairás, pois, para o meio deles. E eu farei que a sua língua se pegue ao céu da boca, e ficarás mudo, e não lhe servirás de repreendedor, porque eles não são casas rebeldes. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque eles são casa rebelde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Saiu o livro de Tiago, contém 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Tiago, capítulo 1. Para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. Tiago, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 contém 27 versículos, que diz assim: regozijo nas provações. Nos versículos 2, 3 e 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência.
Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Efésios, 6 capítulos. Livro de Efésios contém 6 capítulos. Efésios, capítulo 3. Para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Efésios, capítulo 3, contém 21 versículos, que diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Efésios, nos versículos 14, 15 e 16, diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus o Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué contém 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 23 do livro de Josué. Para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Josué, capítulo 23. Josué, capítulo 23, contém 16 versículos, que fala sobre o sermão de Josué, nos versículos 2, 3 e 4. Chamou Josué a todo Israel, aos seus anciões, aos seus cabeças, aos seus juízes e aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho, e entrando em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações, por causa de vós, porque o Senhor vosso Deus é que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte em herança as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho destruído, desde o Jordão até o grande mar, para o pôr do sol. Glórias ao nosso Senhor Deus. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vão estar aqui meditando no livro de Sofonias, contém 3 capítulos. Sofonias contém 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 meditarem. Sofonias, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 1, contém 18 versículos, que fala assim: os castigos de Judá. Nos versículos 3, 4 e 5. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, os que causam tropeços, juntamente com os ímpios, exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes. E os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor e juram por Milcom. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par.
rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 João, um capítulo. O livro de 2 João contém um capítulo apenas. 2 João, um capítulo, contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 7 e 8. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que o Senhor Jesus, o Cristo, veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos plena recompensa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei agora sorteando uma das mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência, profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. Glórias ao nosso Senhor Deus. A denúncia de número 59. Vamos aqui na denúncia de número 59, que diz assim: muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. João 4, do 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que você quer ou o que você está precisando. E se você, o que você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 8, que diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo, como justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias ao nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 18 do livro de Êxodo, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando.
Êxodo capítulo 18 contém 27 versículos, que diz assim: o sogro de Moisés lhe traz a família. Nos versículos 2, 3 e 4. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zipora, a mulher de Moisés, depois que ele lá enviará, com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi por minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, 16 capítulos. O livro de Marcos contém 16 capítulos. Marcos capítulo 3, para o rebanho de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Marcos capítulo 3 contém 35 versículos, que diz assim: a cura da mão atrofiada. Nos versículos 4, 5 e 6, diz assim: e perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus tomaram logo conselhos com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de João, 21 capítulos. Livro de João, 21 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. João capítulo 7. João capítulo 7, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 meditarem. João capítulo 7 contém 53 versículos, que diz assim: a incredulidade dos irmãos de Jesus. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observai a lei. Observa a lei, porque procuras matar-me. A multidão respondendo disse: tens demônio, quem procura matar-te? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Marcos, 28 capítulos. Perdão, livro de Mateus contém 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mateus capítulo 26. Para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 meditarem. Mateus capítulo 16 contém 75 versículos, que diz assim: Judas trama entregar a Jesus. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse:
que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata, e desde então buscava oportunidade para o entregar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 João, contém 5 capítulos. Livro de 1 João contém 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. 1 João, capítulo 3, contém 24 versículos, que diz assim: a busca do amor fraterno. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: porque esta é a anunciação que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número a ser sorteado. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias contém 14 capítulos. Capítulo 11 do livro de Oséias para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Oséias, capítulo 11, contém 12 versículos, que diz assim, fala sobre o amor de Deus por Israel. Nos versículos 4, 5 e 6. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Eu fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque recusam converter-se. E cairá a espada sobre as suas cidades, consumirá os seus ramos e os devorará por causa dos seus próprios conselhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 58. Vamos aqui na denúncia de número 58, que diz assim: muita atenção com o segmento de fé de igreja, pois nenhum membro jurídico privado de igreja, estando só, sem outros membros jurídicos privados de igreja, ele não tem a permissão para congregar outros membros do corpo do Senhor Jesus ou Cristo, porque tem de ser bandeiras jurídicas privadas de igreja diferentes uma das outras, todas juntas para serem opções de membros para eles permanecerem na fé. Examine com muita atenção as atividades de 12 igrejas e as bases da Bíblia Sagrada que estão presentes no vídeo da mensagem 19 com a hashtag a anunciar na mensagem dos séculos, que está disponível em nosso canal, @milhaofertadim. E muita atenção, pois nós estamos afirmando que essas 12 igrejas têm pelo menos uma das 4 atividades que são a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita, e também que elas estão adulterando os livros citados na mensagem, e também que todos que dizem que são delas ou que elas são deles vão ser todos condenados, e que nós, das 12 igrejas virtuais, temos a solução e proteção para todos não terem a condenação e ainda continuarem frequentando essas 12 igrejas. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que as nossas 5 afirmações na mensagem são mentiras, vai receber um prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro.
Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 19 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 14. Vamos aqui na oração de número 14, que diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, e toda a palavra irá se cumprir para mais honra e para mais glória do nosso Senhor Jesus Cristo, e através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possamos ser livres e libertos de todo o mal. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, pois no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuação aos livros da Bíblia Sagrada. Escolha aí o seu número de 1 a 24, para no final dessa nossa live você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Saiu o livro de 2 Coríntios, contém 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Capítulo 10 do livro de 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 10, glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem manipulação e sem religiosidade nenhuma, somente as Escrituras Sagradas. 2 Coríntios, capítulo 10, contém 18 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, a defesa de seu ministério, nos versículos 2, 3 e 4. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam, como se andássemos segundo a carne, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 9. Capítulo 9 contém 18 versículos, que fala sobre diversos conselhos para o povo do nosso Senhor Deus, que diz assim nos versículos 4, 5 e 6. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles mais salários, e já não haverá lembranças deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos, capítulo 86. Salmos, capítulo 86. Vamos aqui no livro de Salmos, capítulo 86.
Glórias ao nosso Senhor Deus. 86 contém 17 versículos, que diz assim: súplicas ao nosso Senhor Deus e louvores. Que diz assim nos versículos 6, 7 e 8. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a minha voz das minhas súplicas. E atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Livro de Deuteronômios contém 34 capítulos. Capítulo 3 do livro de Deuteronômios. Deuteronômios, capítulo 3, contém 29 versículos, que diz assim: a divisão da Transjordânia, nos versículos 12, 13 e 14. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade, com as suas cidades, tenho dado aos Rubenitas e Galitas, e o restante de Gileade, como também toda Bazã. O reino de Og dei a meia tribo de Manassés, toda aquelas regiões de Argobe. Por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até ao termo dos Jesuritas e Maacatitas, e a chamou de seu nome Bazã Avote Jair, até este dia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Filemão, contém apenas um capítulo. Livro de Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Filemão contém apenas um capítulo. Filemão contém 25 versículos, que fala assim: o carinho do apóstolo Paulo por Filemão. Nos versículos 4, 5 e 6. Graça dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus, o Cristo, e para com os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números, 36 capítulos. Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Números. Contém 29 versículos, que fala sobre a morte de Arão, nos versículos 22, 23 e 24. Então partiram de Gades, assim os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Or: nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão será recolhido e seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. A oração de número 6. Para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. A oração de número 6 diz assim: Senhor Deus, haja a paz e a graça do nosso Senhor Jesus o Cristo em todos os setores dessa vida, em todos os setores dessa casa, em todos os setores desse local de trabalho e desse veículo, e que chegue agora a santa paz do nosso Senhor Jesus o Cristo
nosso Salvador, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E em Provérbios 16, 33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Capítulo 13 do livro de Apocalipse. Capítulo 13 do livro de Apocalipse. Contém 18 versículos que fala assim: a besta que saiu do mar. Nos versículos 3, 4 e 5. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-lhes poder para agir por 42 meses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 7 do livro de Hebreus. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 7. Contém 28 versículos, que diz assim: o sacerdote Melquisedeque, nos versículos 1, 2 e 3. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. 1 Timóteo contém 6 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, contém 16 versículos. Diz aqui que o apóstolo Paulo dando instruções a Timóteo. Nos versículos 2, 3 e 4. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Esdras contém 10 capítulos. Esdras, 10 capítulos. Capítulo 8 do livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Esdras, capítulo 8. Contém 36 versículos, que diz assim: a lista dos que voltaram. Nos versículos 2, 3 e 4. Dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atos, dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, com ele, segundo a genealogia, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 3 contém 17 versículos, que diz assim, fala sobre a impiedade dos últimos dias. Nos versículos 2, 3 e 4. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Daqui a pouquinho você vai receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus, enviado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu o livro de Malaquias, contém 4 capítulos. Malaquias, 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Malaquias, capítulo 3, contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre promessas aos fiéis, nos versículos 16, 17 e 18, que diz assim, então aqueles que temeram ao Senhor falarão frequentemente um ao outro, o Senhor atentou e ouviu. Um memorial foi escrito diante dele, para os que temerem o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, e poupá-lo-eis, como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim, essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo as pessoas que estão... Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você agir e assim receber as recompensas. Examinem Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examinem Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio da denúncia. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. A denúncia de número 61. Vamos aqui na denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 50, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essas denúncias e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros
de Mateus, capítulo 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma denúncia. A denúncia de número 60. Vamos aqui na denúncia de número 60, que diz assim: atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. Muita atenção com as 4 atividades: iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois uma só delas, presente na igreja, causa castigo com maldições em todos os que dizem ser dela ou que ela é deles. Examinem Apocalipse 2, nos versículos 18 a 29, com foco nos 22 e 23, e em Apocalipse 22, 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, para nós das 12 igrejas virtuais, que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem nenhuma dessas 4 atividades, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí e escolhendo um número de 1 a 24, pois agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que somos apenas um canal para o Espírito Santo estar aqui sorteando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar falando ao seu coração. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 3. Se você escolheu o número 24, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Se você escolheu o número 21, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 3. Número 13, Josué, capítulo 23. Número 19, Sofonias, capítulo 1. Número 16, 2 João, capítulo 1. Número 2, Êxodo, capítulo 18. Número 10, Marcos, capítulo 3. Número 11, João, capítulo 7. Número 20, Mateus, capítulo 26. Número 1, 1 João, capítulo 3. Número 3, Oséias, capítulo 11. Número 6, 2 Coríntios, capítulo 10. Número 14, Eclesiastes, capítulo 9. Número 8, Salmos, capítulo 86. Número 5, Deuteronômio, capítulo 3. Número 18, Filemão, capítulo 1. Número 4, Números, capítulo 20. Número 15, Apocalipse, capítulo 13. Número 7, Hebreus, capítulo 7. Número 22, 1 Timóteo, capítulo 4. Número 12, Esdras, capítulo 8. Número 23, 2 Timóteo, capítulo 3. E número 17, Malaquias, capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, e membros e ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada,
pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @ AIG 1-318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @ Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, investir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades de recursos e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço imensamente a presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus nessa live, a presença de cada um de vocês que ficou comigo até o final, e também se você chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, convidando pessoas para se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Então agradeço imensamente a cada um de vocês. Fiquem todos na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E aguardo vocês às 18h07 da nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo amém.